A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos. Em teus braços é o meu lugar.
Aos teus pés me rendo, usa tua glória, quero ver. Tudo que eu me espero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu me espero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma noite aqui na tua presença. Rogamos que nosso desejo, o anseio do nosso coração, seja a tua presença, seja cada dia mais buscar a tua face, que a cada dia mais possamos deixar com que o teu Espírito trabalhe na nossa vida e que a tua vontade se manifeste no coração de cada um de nós. Obrigado pelos irmãos que já entraram aqui para participar. Rogamos que tu nos abençoe nesta noite, em tudo que vai acontecer aqui, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Muito bem. Nós convidamos o pastor Marcos para estar trazendo a palavra hoje. Ele já está aqui no nosso meio. Deixa eu chamá-lo aqui, para que ele possa entrar. Amém. Está tudo bem com vocês aí, né? Tudo na paz. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Léo. Fala, pastor. Tudo bem, querido? Rapaz. Rapaz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Isso. Amém. O seu som está um pouquinho baixo. Ah, é? Será que não é o volume, não? Dá uma olhada no volume do celular. Não, ele já está no máximo. Continua baixo? O som continua baixo, Léo? Está um pouquinho baixo. Dá para ouvir, mas está um pouquinho baixo. Ah, Como é que está chegando para vocês aí, pessoal? Alguém fale alguma coisa aí, como está o som do pastor? De repente está baixo para mim, mas ao vivo é assim mesmo, né? Tem essas coisas. Tá bom, falaram que tá bom o som. Tá dando para ouvir. Que ótimo, Amém. que ótimo. Então, é isso aí. Pessoal, irmãos, hoje nós convidamos o pastor Marcos, que a gente costumou chamar de Marquinho, né? Isso. Já teve algumas vezes que eu preguei lá na igreja falando sobre ser imitador de Cristo. Eu sempre lembro de quando você ainda nem era pastor ainda, né? Você falava sobre que nós somos miniatura de Cristo, cristinhos. Verdade, né? verdade. E foi uma coisa que eu nunca me esqueci. Eu estava começando na igreja ainda, 1983, 1984, quando você estava ali já na fase de liderança, né? E eu nunca mais me esqueci desse termo. E quando eu lembro dessa passagem bíblica, eu me lembro que nós somos cristinhos, né? Somos irmãos de Cristo, miniatura de Cristo aqui na Terra, para fazer a diferença. Verdade. Queria que você mesmo fizesse a apresentação aí. Tem algumas pessoas novas na igreja, né, que não lhe conhecem. Então, que você fizesse a sua apresentação. Dizer para os irmãos que o pastor Marcos ele é casado com a minha prima Denise, né? Entrou na minha família, se tornou meu primo, né, também. Então, pastor, fica contigo a apresentação aí, para a gente aproveitar o tempo com a palavra. Amém? Não, tá ótimo, amém. É um prazer enorme estar aqui essa noite. Eu já agradeço aí o convite do pastor Elielson, né? Meu primo por tabela aí, né? Porque eu casei com a prima dele, como ele falou aí para vocês.
Eu vejo nessa live que eu estou cada vez mais parecido com meu primo, pelo menos do óculos para cima, e depois eu espero que ele me dê aí a dica de como ficar com essa cabeça brilhante. Eu ainda não preciso disso, mas vou chegar lá, né? Então, assim, eu sou pastor Marcos, né, conhecido como pastor Marquinhos, sou secretário executivo da nossa denominação, né, estou como secretário desde 2017, atualmente não estou pastoreando, porque é uma função que já me ocupa bastante, né, e aí depois, sim, o Senhor vai estar direcionando ou para um campo, né, a gente pensa na possibilidade de ir para um campo missionário fora do país, né, ou se o Senhor direcionar, estarmos novamente pastoreando uma igreja, né? Mas tem sido um tempo bom, o tempo que eu tenho estado aí ajudando a nossa denominação como secretário-geral e também administrador, né? Sou casado com a Denise, vai fazer agora em julho 31 anos, isso passa rápido, né? Tenho uma filha aí de 26 anos, a Caroline, e o Senhor tem sido bom demais conosco, né? E nesse tempo, né, e aí quando o pastor Elielson me convidou para falar com os irmãos, o que me veio à mente foi falar um pouquinho do Salmo 27, né, como vencer em tempos difíceis, em tempos de crise, né? Nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia, isso não é novidade na história da humanidade, os irmãos sabem disso, né? Só a varíola, nós convivemos com ela por 3.000 anos, né? Ela só foi erradicada em 1980. Né? A peste bubônica, no século XIV, matou, estima-se, quase 200 milhões de pessoas. Né? E outras pandemias tiveram na história da humanidade, então não é algo novo, mas é algo que o Senhor Jesus já tinha nos avisado, né, que seria o princípio das dores, lá em Lucas 21:11, e realmente é muito difícil, né, esse tempo. Eu acho que nenhum de nós, na nossa geração, imaginou passar por algo desse tipo, né, principalmente com a globalização atingindo todas as nações, as principais potências. Né? Então, assim, nós vivemos um tempo muito difícil. Mas isso na história da humanidade, na nossa história, né, nós passamos por muitas crises, por muitas dificuldades. Né? Se você for, eu quero te fazer o desafio de pensar um pouquinho na sua vida. Você vai ver que você passou por muitas crises, passa por uma pandemia nesse momento, né, mundial, né, e ainda virão algumas crises e dificuldades pela frente. Né? Eu gosto muito de olhar para a vida de Davi e ver um exemplo para a gente de como vencer em tempos de crise, porque isso acompanha a nossa vida. Graças a Deus nós temos muitos momentos bons na vida, mas nós temos também muitos momentos difíceis, momentos de crise. Né? E Davi, quando nós olhamos a história dele e olhamos para o que ele diz no Salmo 27, ele tem propriedade, né? Ele tem experiência para falar disso. Né? E aí, vamos olhar um pouquinho a história de Davi antes de ler o Salmo 27. Né? Davi, ainda novo, né? Ainda um jovem, teve que enfrentar um leão e um urso para defender o rebanho de seu pai. Ele conta essa história, né? Davi precisou enfrentar um gigante que estava afrontando o exército de Israel e o próprio nome de Deus, e Davi se vê irritado com isso, e se coloca à disposição para enfrentar esse obstáculo, esse gigante, numa batalha que, humanamente falando, seria impossível de vencer. Né? E Davi, com uma arma muito básica, né? Uma tiradeira e algumas pedras, o Senhor dá a vitória a Davi, ou seja, algo que era humanamente impossível, Davi, na sua relação com Deus, na sinceridade do coração dele para com Deus, Deus transforma isso em algo fácil, né? E aí ele vence o gigante, há um impacto muito grande na vida de Davi, no reino de Israel com essa vitória, e aí Deus escolhe Davi como rei de Israel para substituir Saul por conta da desobediência de Saul e porque Deus encontra em Davi um homem com um coração obediente. Né? Um homem, diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 13, falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, falando desse chamado de Davi. Né? Mas Davi não só enfrentou essas batalhas, guerras,
Davi também teve que enfrentar o seu próprio pecado, e esse talvez seja essa seja a nossa maior crise, o nosso maior adversário. Não são as pandemias, não são as guerras, mas somos nós mesmos e as nossas lutas interiores, né? E Davi enfrenta essas lutas inferiores, ele comete o pecado ali de adultério com Betseba, e um pecado puxa outro, né? Ele acaba sendo responsável, o mandante da morte de Urias, né? Um capitão do seu exército, e Davi tem que enfrentar as consequências do seu pecado, né? Leva um puxão de orelha do profeta, e aí, ao levar um puxão de orelha do profeta, ele confessa o seu pecado, tem um coração arrependido, e assim, eu gosto muito de Davi, porque eu vejo na história de Davi, não o pecado de Davi, mas a graça de Deus sobre a vida de Davi, e também um coração arrependido. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos ter um coração arrependido. Mas veja que esse homem passou muitas experiências com Deus, né? Depois ele teve um filho que quis usurpar o seu trono, né? E ele teve que fugir para poder não enfrentar o seu filho, né? E tantas experiências que Davi passou, mas a história de Davi é uma história de vitórias, né? Uma história de percalços, de crises, de dificuldades, mas de vitórias. Mas por que Davi teve essa vida vitoriosa a ponto de ser considerado como rei de Israel, a referência como rei de Israel, e também pelo próprio apóstolo Paulo, e isso foi o próprio Deus que falou através de Samuel, como um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem obediente a Deus. Então, queria que você abrisse o Salmo 27, e queria ler com você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites excluir o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É tremendo. Como Davi, eu não sei em que momento da vida dele ele teve essa revelação do Salmo 27, mas certamente ele já era um momento de sua vida em que Davi já tinha uma grande experiência com Deus. E ele começa expressando no Salmo, né? Na verdade, nós podemos dividir esse Salmo em 4 partes, em 4 expressões de Davi, né? A primeira parte dos versos 1 a 3, quando Davi expressa em quem está a sua confiança e por que a sua confiança está em Deus. A segunda, dos versos 4 a 6, quando Davi expressa a prioridade da sua vida. A terceira, Davi expressa a sua humanidade, a sua fragilidade, a sua inconstância, a sua dependência de Deus, no versos 7 a 12. E, por fim, nos versos 13 a 14, ele expressa um olhar fixo na soberania de Deus. Então, vamos começar, né, nos primeiros 3 versículos. Eu queria que você estivesse aí na sua casa, no conforto da sua casa, mas com a sua Bíblia aberta, acompanhando esse texto.
quando Davi diz no primeiro versículo, né, ele expressa como um vencedor a sua confiança. Né? Na verdade, Davi faz aí uma declaração de fé, né? Quando ele diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Você pode repetir isso onde você está? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Né? Ele enfatiza que o Senhor é luz e o Senhor é salvação. Né? E uma coisa está ligada à outra. Né? Não há como ter luz sem ter salvação. Né? Davi, ele diz, olha, o Senhor é a luz, ele é a salvação, só ele pode tirar o homem das trevas e trazer para a luz. Só ele é a salvação para a humanidade. Né? Agora, ele traz isso para uma questão pessoal dele. Ele diz: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Eu, quando vejo o Salmo, eu lembro das próprias palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João 8,12, quando o Senhor diz: quem está na luz não está em trevas. Olha o que diz o texto: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue? O que Davi está dizendo é que ele foi achado pelo Senhor e ele segue ao Senhor. Ele pode estar na presença do Senhor, que é a luz. Né? E é o que Jesus disse, que ele é a luz do mundo. Quem segue ele não andará em trevas, porque o homem sem Deus, né? O homem distante de Deus, o homem anda em trevas, anda no escuro, né? Anda distante da luz, da orientação divina. E o Senhor vai falar: olha, quem quer me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eu acho tremendo quando Jesus fala isso, quando ensina isso no Evangelho, não só em João, mas quando ele fala também para os seus seguidores lá no Sermão do Monte, né, que não só não andará em trevas, mas passa a ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, é o que o Senhor ensinou em Mateus 5,14. Veja, o Senhor nos dá a salvação, ele nos faz caminhar na sua luz, porque ele passa a estar em nós pelo seu Espírito. Então ele ilumina o nosso caminho, a nossa vida, através da revelação da sua palavra, e ele nos usa também para iluminar o mundo com a sua palavra, vivendo os seus princípios, os seus preceitos. Eu costumo dizer, e eu gosto muito dessa frase, né, que o Senhor me transformou de necessitado em abençoador. De alguém que andava em trevas, perdido, para alguém salvo e que é escolhido por Deus para abençoar o mundo. Querido, nesse tempo de pandemia, você é um escolhido do Senhor para abençoar o mundo, para trazer uma palavra de paz, de consolo e de salvação. Eu lembro, eu estava lembrando de uma mensagem que eu recebi do missionário na Espanha, e ele falando da conversão de um médico na Itália, quando a Itália era o epicentro dessa pandemia. E o médico, naquele hospital, ele já não podia ir mais para casa, ele passava ali dias e dias, e chegou um ponto que ele já não sabia mais o que fazer, e ele viu que tinha um pastor que tinha sido acometido do coronavírus, e que estava ali no hospital, e ele aproveitava ainda, né, a saúde que ele tinha para ir de leito em leito levando uma mensagem do Evangelho, de consolo aos corações. Mas esse médico, devido à correria no hospital, ele não conseguia parar para ouvir. E ele, com o coração angustiado, pesado, né, o risco que ele estava sofrendo de morte, vendo outros colegas morrerem, né, e sabendo que esse possivelmente seria o destino dele, e também como médico, sem poder mais ajudar as pessoas, porque chegou no seu limite, na possibilidade de ajudar. E aí, quando ele se vê exausto, ele consegue chegar até aquele pastor, ele ouve do Evangelho, o Evangelho entra no seu coração e inunda de paz. Ele declara, ele dá um testemunho dizendo que em meio àquele caos que ele estava no hospital, uma paz inundou o seu ser, o seu coração, de tal forma que ele não tinha mais medo do que ele estava enfrentando, que ele teve forças para reagir e ajudar os seus amigos e aqueles que tinham a possibilidade de ajudar, mas ele entendia
que a partir daquele momento a vida dele não estava mais limitada àquele tempo, mas era eterna com Deus. E ele pôde entender aquele pastor que veio, inclusive, a falecer, mas que aproveitou o tempo que tinha para pregar o evangelho do Senhor, porque ele tinha a certeza e a convicção de que o Senhor era luz e salvação para ele. E aquele homem, aquele médico, em meio àquele caos, ele pôde ter um encontro com o Senhor e ter vida eterna em Cristo Jesus. Me parece que ele venceu, né, a pandemia, né, e graças a Deus as coisas na Itália já estão melhores, mas muito mais do que vencer a pandemia, ele venceu a morte. E ele passou a ter vida eterna em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Essa experiência do salmista, de que o Senhor é luz, o Senhor é salvação, a quem temerei? Né? E o salmista, quando ele fala a quem temerei, eu gosto muito da forma como a Bíblia de Estudo, a mensagem, né, traduz esse versículo, da seguinte forma: com ele ao meu lado sou destemido, não tenho medo de nada, nem de ninguém. É interessante, porque quando nós temos a convicção de que o Senhor está conosco, nós temos coragem realmente. Nós não temos medo. Foi o que aconteceu com Davi ao longo de toda a sua história. Quando ele sabia que ele estava na presença de Deus, o Senhor estava do lado dele, poderia ser o inimigo que fosse, com a quantidade de soldados que fosse, ele enfrentava. É claro que ele não queria. No Salmo 23, Davi diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ninguém quer enfrentar uma pandemia, ninguém quer ser acometido de uma enfermidade. Ninguém quer, eu não quero. Eu creio que você também que está me ouvindo não quer. E Davi fala isso, ainda que eu passe, eu não quero passar pelo vale da sombra da morte, mas se passar, o Senhor está comigo. Eu não vou temer, eu não vou paralisar. A ideia do medo aqui não é que Davi não tinha medo. A ideia é que o medo não paralisa. O medo é bom, porque ele nos sinaliza, por exemplo, hoje, que nós temos que ficar em casa o máximo possível, que nós temos que tomar os cuidados e as recomendações, que nós temos que aprender a fazer uma live no Instagram para poder estar com os irmãos e poder ter esse momento como igreja na presença de Deus. Muitas coisas mudaram e algumas até vão permanecer. Não essa, porque certamente estaremos reunidos como igreja, mas essa dificuldade, esse aprendizado, ele nos traz a força que o Senhor nos ensina para vivermos as crises, porque nós temos confiança no Senhor. Nós não queremos passar por isso, como o salmista falou. Mas se passar, e aí ele diz no verso seguinte: quando malfeitores me sobrevêm, ainda que um exército se acampe, se estourar contra a minha guerra, terei confiança. Como salmista, irmãos, a nossa confiança precisa estar em Jesus, em Deus, pelo relacionamento com Ele. Ele é a nossa salvação. E essa certeza não nos deixa paralisar em tempos difíceis, porque temos convicção em quem confiamos. Ele é a nossa salvação, não só nesse tempo, mas eternamente. A segunda coisa que o salmista fala, e vai estar dos versos 4 a 6, e eu acho lindo essa expressão, e agora não é uma expressão de confiança, mas parece que Davi aqui tenta nos passar qual é o segredo da vida, Ele primeiro diz assim: uma coisa peço ao Senhor, no verso 4, e a buscarei, Primeiro que Davi fala assim, que ele pede uma coisa, Eu peço ao longo da minha vida toda, Eu acho que você também, a gente acaba pedindo muito, Mas Davi chama a atenção que ele pede uma coisa ao Senhor. E não só pede, mas ele busca que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor, irmãos, e meditar no seu templo. Ele está falando aqui de viver na presença do Senhor, de contemplar diariamente a beleza do Senhor, de aprender com o Senhor na sua palavra, para viver a sua palavra. É a essência da vida. Irmãos, para que nós fomos criados? O Senhor Jesus, quando indagaram a ele sobre qual era o grande mandamento, e os irmãos sabem de cor, e eu também, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse que o segundo semelhante a esse é o próximo como a ti mesmo. E ele diz assim, olha, disso depende toda a lei e os profetas. Tudo que foi dito até aqui
né? Jesus está dizendo, né? Depende desse mandamento, ou seja, a essência da nossa vida é estar na presença de Deus, é amar a Deus. Para isso nós fomos criados, para adorá-lo, para servi-lo e aprendendo com o Senhor para servir a outros. Irmãos, a nossa vida é muito simples, né? A gente complica ela, mas ela é muito simples. Não só na nossa vida, como igreja do Senhor também. Há 3 coisas que nós não podemos deixar de fazer e precisam ser prioridades na nossa vida: amar a Deus, amar ao próximo e servir a Deus e ao nosso próximo. É claro que servir aí está ligado a amar, né? Essa precisa ser a prioridade da vida. Davi fala isso, olha, essa é a prioridade na minha vida. Viver na presença de Deus todo dia, contemplar a sua majestade, a sua santidade, a sua eternidade, o seu poder, o seu amor, a sua graça. Irmãos, o que eu percebo nessa pandemia é que Deus está mostrando ao mundo a sua misericórdia, dando a oportunidade ao homem que ele é a única esperança, é o único caminho. É um caminho que é um problema que a política não consegue atender, que a economia não consegue resolver, e nem a ciência, por mais que o homem tenha conhecimento hoje, que Deus permitiu. Só Deus tem poder para salvar o homem dele mesmo, irmãos, e dar vida eterna em Cristo Jesus. Assim vivemos com o Senhor e aplicamos as verdades da sua palavra às nossas vidas, servindo ao nosso próximo. Certamente nesse tempo, como igreja do Senhor, assim como na minha igreja ali no Paraíso, né, que eu sou membro da igreja do Paraíso, certamente os irmãos estão atendendo a muitas necessidades da comunidade. Tem muito mais pessoas abertas, né, para serem ajudadas nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. É quando nós podemos servir e levar o amor de Cristo para elas, né? E aí o salmista ele vai dizer que estar na presença do Senhor é uma segunda coisa que ele vai dizer aqui, que o melhor lugar para estar, ele vai dizer na sequência, né, dos versículos, né, que o melhor lugar para estar é estar na presença do Senhor. Né? No seu tabernáculo, ele diz no versículo 6, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Estar na presença do Senhor, irmãos, é o melhor lugar para estar, é o lugar mais seguro, e isso nós precisamos viver e falar para as pessoas, e precisamos adorá-lo, precisamos louvá-lo por tudo que ele é. Essa é a essência da nossa vida, adorar ao Senhor e viver para servi-lo, servindo na comunidade onde o Senhor nos colocou. A terceira coisa que Davi vai expressar, e é assim, eu acho tremendo isso, né? Está lá a partir dos versos 7, é quando Davi vai falar da sua... Veja que ele fala de confiança em Deus, ele fala da prioridade da sua vida, que é estar na presença do Senhor, e isso é o melhor lugar para estar, mas Davi vai falar também, e nós precisamos reconhecer isso também na nossa vida, irmãos, é a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa inconstância e a nossa dependência de Deus. Ele diz assim, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Veja que Davi, ele sai daquele ar de confiança e diz, né, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim. E aí parece que, né, veja a inconstância dele. Algo no seu coração fala, e é o Espírito Santo, é claro, né? Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E aí Davi diz, buscarei, pois, ao Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aí ele volta. Novamente, ele volta à ansiedade, ao medo, à angústia, e ele diz, não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, não me desampares. Veja a aflição, a ansiedade, a angústia de Davi. Ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Né? Ele termina dizendo, né, e relatando em meio à sua ansiedade e à sua angústia, né, que é o Senhor que nos acolhe. Ele chega até o ponto, né, o ponto extremo da humanidade seria os nossos pais nos abandonarem. Né? E ele chega até, mesmo se esse extremo aconteceu comigo, o Senhor não
me desamparará, né? E ele revela aqui, irmãos, a sua fragilidade, a sua inconstância, né? E ele pede que o Senhor o guie, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o leve, o ensine a caminhar por um caminho justo. Eu comentava esses dias com a minha esposa, né, o quanto nós somos inconstantes, porque quantas das vezes, né, eu creio que isso não acontece só comigo, mas com você também, e isso aconteceu com Davi, né, você nem sabe por que você não acorda bem, né? Tem alguma coisa que aperta o seu coração, né, um sentimento de angústia, principalmente nesse tempo, né, com as notícias que nos chegam. E aí nos abatem, né, nós ficamos abatidos, tristes, né, até que a gente vai para a presença do Senhor e o Senhor nos renova, né? Por isso que é importante o que o salmista disse logo antes dele mostrar essa sua humanidade, né? É importante que a palavra do Senhor esteja sempre perto de nós. Irmãos, é muito mais fácil enfrentar qualquer crise quando nós temos uma disciplina de vida, né? Se você tem uma vida ajustada financeiramente, você vai passar por uma crise financeira melhor, né? Se você tem um cuidado com a sua saúde, você vai passar por uma crise de saúde melhor. Quando você passa por uma crise também no seu emocional, na sua vida, se você tem uma disciplina de estar na presença do Senhor, como Davi fala aqui, é mais fácil, porque certamente a palavra do Senhor vai estar perto de você. Certamente você vai ler a palavra do Senhor e ela vai confortar o seu coração e vai te dar o escape. Por isso que Davi, ele vai dizer no finalzinho, né? Ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Ou seja, Senhor, me guia, Senhor. Não deixe eu seguir de forma conforme a minha vontade, mas, Senhor, ensina-me o teu caminho, ensina-me o caminho que eu devo seguir. Quantas vezes nós temos dúvidas das decisões que vamos tomar, né? E Davi está dizendo aqui: Senhor, ensina-me o teu caminho, guia-me por uma vereda plana, ou seja, justa, honesta, correta, segundo a sua vontade. Porque, irmãos, o Senhor vê aquilo que a gente não vê. Por isso que o salmista coloca a sua dependência no Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Nós somos limitados. Nós somos frágeis. Nós somos inconstantes. E aí o salmista, ele é vencedor por isso, porque ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece a sua inconstância. E ele busca no Senhor para ajudá-lo a caminhar nos seus momentos de crise, nos seus momentos de dificuldade. E nós precisamos também, irmãos, reconhecer isso na presença do Senhor. O quanto precisamos dele, o quanto somos inconstantes e precisamos do Senhor. A quarta coisa que Davi vai expressar, né, e aí nós já caminhamos para fazer algumas aplicações, né, fechando assim a mensagem desta noite, né, Davi vai expressar um olhar fixo na soberania de Deus, irmãos. É assim que eu vejo os versos 13 e 14. Né? Ele diz, no verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi fala isso porque ele sabe que o único que verdadeiramente é bom é o Senhor. Né? Jesus nos ensinou lá em Mateus 5,45 sobre a graça comum de Deus, né? Que ele faz nascer o seu sol, ou seja, ele deixa claro que ele é soberano, porque o sol é dele. Né? Se você olhar lá no texto com cuidado, você vai ver que Jesus fala assim, ele faz nascer o seu sol. Ou seja, ele é soberano, o sol é dele também. Né? Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Essa é a graça comum de Deus. Ou seja, Deus é abençoador de todos os homens. Agora, existe a graça especial de Deus, que por isso ele mandou o seu Filho. Jesus deu a vida do seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao longo da história da humanidade, querido, nós temos visto tanto a graça comum sobre a humanidade, como a graça especial de Deus, quando Cristo deu a sua vida, tomou o nosso lugar e pagou um preço para que nós tivéssemos vida, e vida abundante, e vida eterna. E eu queria chamar a atenção para você que está nos ouvindo.
do que o apóstolo Paulo falou para o seu filho na fé, Timóteo, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E se há alguém nos ouvindo nesta noite que ainda não teve um encontro com o Senhor, que você tenha um encontro como Davi teve, como aquele médico no epicentro da pandemia na Itália pôde encontrar no Senhor. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas o Senhor não te quer nas trevas. Ele quer que você declare como Davi: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De que eu terei medo? A quem eu temerei? Ele quer ser o seu Senhor, ele quer ser o seu Salvador, querido. No Salmo 24, Davi, o salmista, de uma forma brilhante, ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Querido, querendo ou não, o Senhor é soberano. Você querendo reconhecer ou não, é Ele que tem o controle de todas as coisas. E Ele é o único que pode dar vida eterna ao homem. Aproveite essa oportunidade e nesta noite entrega a sua vida ao Senhor. Mas Davi está apontando aqui para a graça do Senhor, mas ele está falando: o meu Deus é o Deus soberano. Né? Eu lembro de Romanos 8, 28, 29, que de uma forma muito bonita, né, nos diz que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Né? Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Davi, ele se reporta para o Senhor como soberano, e ele olha para o Senhor e não para as circunstâncias que estão à sua volta, porque ele sabe que o Senhor está trabalhando na sua vida, que o Senhor que está no meio das crises forjando o seu caráter para ser uma pessoa melhor. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus quer de cada um de nós, queridos. As dificuldades e as lutas, Deus trabalha no nosso interior para que nós estejamos mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Voltemos à imagem e semelhança que fomos criados. Mas para isso, irmãos, é muito mais simples viver reconhecendo a soberania de Deus. Né? Isso resolve até os problemas aí se você é predestinado ou não, né? Até sobre isso, né? Até nesse conflito, a soberania de Deus certamente resolve. Né? Porque quando você reconhece que o Senhor é soberano, todas as outras respostas estão debaixo desse controle, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Então, Davi aponta para a soberania de Deus, quando ele diz isso, e no verso 14 ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Veja como ele destaca a soberania de Deus, dizendo que o Senhor é a nossa esperança, irmãos. Não há outra coisa, não a política, não a economia, não a ciência, mas o Senhor é a nossa esperança. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, eu queria terminar concluindo que nós precisamos diariamente expressar, declarar a nossa fé e confiança no Senhor. Ele é a nossa luz, a nossa salvação, Ele é a fortaleza da nossa vida. Nós precisamos diariamente mostrar com as nossas atitudes que Ele é a prioridade da nossa vida. Estar na presença do Senhor é a nossa essência. Adorá-lo, contemplar a sua majestade, a sua beleza, a sua formosura, viver para Ele e com Ele, irmãos. Precisamos reconhecer também a nossa fragilidade, a nossa total dependência de Deus. Não é verdade, irmãos? Cadê as grandes potências? Somos frágeis. Somos totalmente dependentes de um Deus poderoso e amoroso, que vai cumprir a sua palavra, irmãos. A palavra de Deus tem se cumprido e vai se cumprir. E o desejo de Deus é que, nesse tempo, os homens olhem para Ele e o reconheçam como Senhor e Salvador. Que olhem para Ele também e reconheçam a sua soberania. E nós, como povo de Deus, irmãos, não devemos olhar as circunstâncias, mas confiar na soberania do nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas. Amém, queridos? Eu queria, nesse
ainda eu tenho alguns minutinhos, eu acho, e eu queria orar por vocês antes de voltar a palavra para o pastor Elielso. Quero, antes de orar, e vou orar também agradecendo pela vida dos nossos oficiais, né, que ontem foi o Dia dos Oficiais, né, a nossa denominação comemora o Dia dos Oficiais. Não sei se chegou para vocês aí um recado, né, uma postagem na nossa diretoria, né? E assim, o desejo do nosso coração é que Deus esteja fortalecendo os irmãos. Eu vi agora há pouco, né? Eu vi uma live e lembrei do presbítero Nelson, que manda um abraço também para os irmãos aí em Noan, né? Os irmãos lembram dele com muito carinho, né? Então aí o meu abraço, o abraço da diretoria para os irmãos, e que Deus continue abençoando a igreja também, né? Com um papel tão relevante na comunidade aí em Noan. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te adoramos pelo privilégio que temos de estar na tua presença, Senhor, nessa live, Senhor, mas que, Senhor, em cada lar que alcança a nossa voz nesta noite, Pai, Senhor, seja um culto de adoração, Senhor. Senhor, que nos nossos lares o Senhor seja o único a ser adorado. Que assim como o Senhor, o salmista, nós possamos declarar que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor é a prioridade do nosso ser, Pai. E, Senhor, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E, Senhor, que a Tua palavra esteja sempre perto de nós, Senhor, para nos ensinar, para nos fortalecer. E que nós possamos estar, Senhor, sempre no melhor lugar para estar, que é aos Teus pés, que é na Tua presença, vivendo pelo Senhor e para o Senhor, vivendo os ensinamentos da tua palavra, Senhor, e para a glória do Senhor, sendo, Senhor, instrumentos de bênção, Senhor, para as vidas que estão ao nosso redor, vivendo assim, Senhor, a tua vontade, Senhor, vivendo como Davi, um coração segundo o teu coração, segundo a tua vontade, obediente ao Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer pela Igreja Congregacional de Noan, pelos membros, Senhor, dessa igreja, por cada família, que o Senhor continue abençoando abundantemente, Senhor. Senhor, pelo anjo da igreja, pelo pastor Elielso, Senhor, junto com a sua esposa, com seus filhos, que essa família, Senhor, seja ricamente abençoada pelo Senhor e que tenha cada vez mais a iluminação do Senhor para conduzir o rebanho do Senhor. Obrigado pela vida dos oficiais dessa igreja, Pai. Nós celebramos pela vida dos teus filhos nesta noite. E, Senhor, os abençoamos, Pai, e que cada vez mais, Senhor, eles continuem dedicados, Senhor, se gastando e se deixando gastar em prol do teu evangelho, Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Senhor, o meu clamor nessa hora sobre a vida deles é que o Senhor continue a suprir na vida deles cada uma de suas necessidades, Pai. Nós, Senhor, te agradecemos, te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Primo, obrigado aí por esse momento. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Lembrança aí a menina Janilda e as crianças. Amém. Oi, tudo bem, querido? Janilda. Um Bom te abraço ver. na Denise também, na filhota, tá? Na Caroline. Obrigado. Muito bom ver você. Tá, Deus abençoe. Tá bom, Deus abençoe também. Amém. Só para a gente ouvir aqui um pouquinho, até mais uns minutinhos. Ele se levanta para cair. Se o diabo vem contra mim, ele se levanta para cair. O Senhor é a minha salvação. Não temerei. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei. Não temerei.
Em Jesus eu sou mais que vencedor. Não é na minha justiça que eu caminhando. Mas o poder do sangue que por mim Jesus derramou. Cantarei com alegria, louvores ao Senhor. E minha poder me livrou na roda que pegou. Se o diabo vem contra mim, ele se levanta para mim. Se o diabo vem contra mim, ele se levanta para cair. O Senhor é a minha salvação. A ti temerei, não temerei. O Senhor é a força da minha vida. A ti temerei, não temerei. Queridos amigos, Ok. Amém. Pastor Marcos, no final aí eu pensei que você falou que ia cantar uma música. Eu entendi você que falou que ia cantar uma música, mas eu só entendi, né? Eu estava pensando, não sei se haveria possibilidade, temos alguns minutinhos ainda. Não teria como você cantar pra gente aí situações, não? A capela? Rapaz, eu acho que Situações tem nessa sim. vida. Eu posso tentar, se você me ajudar. Isso. Tenta aí. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Glória a Deus, né? Que o Senhor é que nos guia, Ele que nos fortalece e nos faz seguir na presença dEle, né? Amém. Amém, pastor. Benção. Essa é antiga, né? Essa é da época que a gente nem era pastor ainda, né? Eu acho que eu não tinha nascido ainda. Eu acho que eu não tinha nascido, porque senão vai revelar a minha idade, né? É isso aí. Benção, né? E muito própria essa música para esses dias, né? Situações nessa vida. Muito própria mesmo. Pastor, obrigadão aí
estar com a gente nessa noite, participar, trazer a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa ser instrumento de Deus a cada dia, a cada instante, e que a luz de Deus e a mensagem da salvação esteja na sua vida e na sua caminhada, né? Como Amém. servo do Senhor e como homem de Deus. Deus continue abençoando sua casa, sua família. Amém? Obrigado. Queridos, muito obrigado aí pela sua participação nesta noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fechar essa live agora no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Uma boa semana no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todo sempre. Que todo o povo de Deus diga amém. Amém, queridos. Uma boa semana. Boa semana, Marquinhos. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. A paz.